Mas a gente passou um bocadinho de tempo, né, estudando o livro de Josué. Então, o livro de Josué é aquele livro que conta a entrada de Israel na terra de Canaã. Veja só, como as coisas vão acontecendo dentro da Bíblia. Deus prometeu lá para o Abraão, no capítulo 12, né, de Gênesis, que ele seria pai de uma grande nação. E uma das promessas de Deus também, em Gênesis, é que a semente dele possuiria, né, a terra de Canaã como uma herança, que Deus ia dar para eles de presente a terra de Canaã, onde eles estão até hoje lá, né? Então, irmãos, isso foi acontecendo, né? Então, você tem do capítulo 12, quando é feita essa promessa, até o capítulo 50 de Gênesis, você percebe que eles não entraram na terra prometida, né? Nasceu os filhos do Abraão, né? Nasceu o Isaac, o Ismael nasceu primeiro, mas temos o Isaac. Do Isaac nasceu Jacó e Esaú. E aí, então, o livro de Gênesis acaba com aqueles 12 irmãos reunidos depois da morte do Jacó. Mas até aí, eles estão lá em Canaã, né? Então, né, eles já estavam ali, mas eles não eram dono de Canaã. E o que acontece? Então, Deus, né, abre o livro de Êxodo, e no livro de Êxodo, né, José, que foi uma pessoa muito usada por Deus, abençoado, com conhecimentos, né, revelou aquele sonho do faraó. E naquele momento, então, Deus, ele tira esse privilégio, e o povo de Israel já está lá, né, no Egito, perdão. E quando eles chegam lá, meus irmãos, eles são escravizados. E uma vez que esse povo está escravizado, eles ficam nessa situação por centenas de anos, né? Então, o tempo, meus irmãos, quando Abraão recebe a promessa de Deus, até o momento que eles vão entrar na terra prometida, são 430 anos, é um bocado de tempo. Então, o que nós assistimos, né? Nós assistimos que do livro de Êxodo até o livro de Josué, é isso aí, né? É o povo de Israel saindo do Egito, é o povo de Israel peregrinando 40 anos no deserto, é o povo de Israel chegando bem pertinho de Canaã, né? Conquistando a parte oriental ali, mas eles não entraram em Canaã. É no livro de Josué que eles entram em Canaã. Mas não é que entra e já toma tudo, não. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que batalhar. Então, o que nós temos no livro de Josué? As conquistas do povo de Israel, como Deus abençoou para que eles vencessem as suas batalhas. Ok? Isso aqui é o livro de Josué. Como é que acaba o livro de Josué? Com Josué clamando, gritando lá para todo mundo ouvir: olha, pessoal, o negócio é o seguinte, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês têm que escolher quem vocês vão servir. Sabe que eu acho assim maravilhosa, né, a forma com que acaba o livro de Josué. Por quê? Porque eles entram numa terra que não era deles, que Deus deu de presente. Eles vencem batalhas que era impossível de vencer se não fosse a ajuda de Deus. Eles estão ali, né, lutando, é claro, né, com as suas mãos, com suas armas, tudo, mas a palavra de Deus é bem clara, né, que Deus deu aquela vitória para eles. Agora, meus irmãos, como diz aquele versículo, né, eles estão comendo em vinha que não plantou, né, eles estão aproveitando de terras, né, que Deus deu para eles ali gratuitamente, e morando em casa que eles não construíram. Então, era tão fácil ser feliz, né? A coisa mais fácil para eles era falar assim: puxa vida, como é fácil ser feliz servindo a Deus. Agora, pensa bem, né? Eles vão entraram na Terra Prometida no capítulo, no livro de Josué, e no livro de Juízes, nós vamos ver
uma norma. Eles vão abandonar o Senhor, e o Senhor entrega eles na mão dos inimigos, e eles apanham bastante, depois eles clamam a Deus, Deus, pela sua misericórdia, levanta juízes, e eles são livrados da mão do inimigo. Uma vez que eles estão livres, passa um pouquinho, abandona novamente ao Senhor, o Senhor entrega eles para os inimigos judiam deles, e eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta juízes e os livra. E novamente, eles abandonam o Senhor. Então, era só servir o Senhor. Por isso que a gente vai escolher assim, o tema, não é só o tema, não é só... Pode voltar para a primeira página, filho, que está aqui, no Juízes 1. Obrigado, Caio. Quem reina sobre mim? Na verdade, a gente abre esse livro com essa frase aqui: quem é que reina sobre a minha vida? Por quê? Porque Juízes vai revelar isso. Vai revelar que era o desejo de Deus reinar sobre o seu povo, reinar sobre aquelas famílias, reinar sobre os indivíduos. Mas eles não queriam. A verdade é essa. No livro de Juízes você tem um grande desvio da palavra do Senhor. Agora sim, aqui, escolhei, pois, a quem servis. Então, como eu falei para vocês, foi essa última palavra de Josué, é a norma que a gente encontra no livro de Juízes, e Juízes é, de fato, um livro de servidão. Os israelitas estavam servindo ao Senhor, e aí, ou eles servem ao Senhor, ou eles servem o inimigo, sendo por eles fortemente oprimido. Então, escolhe quem você quer servir. Você quer servir a Deus, ou você quer servir a esse mundo? São coisas que o Senhor Jesus Cristo deixava bem claro também para os seus discípulos. Quando ele olhava, olha, quem quiser me seguir, toma a sua cruz, e quem então vem e me segue. Agora, nós temos, olha, irmãos, essa escolha. O crente, geralmente, você vê uma pessoa sem Cristo. Vamos pegar um estado mais depravado, Você vê uma pessoa entregue a drogas, você vê uma pessoa entregue à prostituição, você vê uma pessoa entregue à bebida, você vê uma pessoa entregue a tantas coisas ruins deste mundo, São praticamente as mesmas pessoas que criticam os crentes porque eles vão todo domingo na igreja e dizem, olha, são escravos da igreja. Então, é melhor servir quem? Correto? Quem é melhor servir? É melhor servir a esse mundo com todos os seus desacertos, a sua vida pecaminosa, ou estar na casa do Senhor, se agradando do Senhor e sendo abençoado pelo Senhor? Então, nós temos que escolher a quem nós vamos servir. Uma luz aqui sobre o livro de Juízes, Antes da gente entrar, meus irmãos, no estudo concreto desse livro, eu acho muito importante a gente entender que é uma epopeia. O que é epopeia? Epopeia são diversas histórias, no mesmo livro. Então, você tem no livro de Juízes muitas histórias. Por quê? Porque você tem diversos juízes, está no plural. Às vezes você pega, por exemplo, o livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel conta a história de 3 personagens, praticamente, que é Samuel, e depois o Saul, e depois o rei Davi. Então, no livro de 2 Samuel, praticamente só fala do rei Davi. Então, você tem, assim, histórias limitadas. E quando você olha para o livro de Juízes, são muitas histórias. Acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, Por que que é assim, Porque esses juízes, cada um está num lugar diferente, cada um é levantado numa época diferente, cada um enfrenta um inimigo diferente. Então, acaba aquela situação, há um pecado, Você tem 12 tribos lá, imagine que você tem 12 tribos. Aí a tribo lá no sul, a tribo de Judá, começa a se desviar do caminho do Senhor, e toda aquela região também. O que acontece? Aí Deus levanta os filisteus contra eles, tá certo?
As tribos do norte estão lá, estão agindo, às vezes em pecado também, tendo que lutar com outros inimigos. Então, o livro de Juízes, às vezes, traz isso para nós, ou seja, são muitas batalhas em campos diferentes, com inimigos diferentes, né? E, às vezes, tribos diferentes participando daquelas batalhas. Isso faz do livro de Juízes uma pequena epopeia, né? Muito boa. São 14 juízes, 6 maiores, 6 menores, 2 específicos, né, especiais, que é justamente o Samuel e o Eli, que não estão aqui no livro de Juízes, tá? Então você tem que pensar assim: o tempo de Juízes está no livro de Juízes, o livro de Ruth também pertence ao livro de Juízes, é uma continuação, né? E os primeiros capítulos de 1 Samuel também pertencem a essa época dos juízes, até o capítulo 7, é certeza, tá bom? Então vamos lá. O motivo do livro chamar Juízes, por que chama assim? É o nome que se dá ao homem que Deus escolhia para livrá-los, né? Não eram pessoas santas, né? Eram homens comuns, cheios de falhas, mas escolhidos por Deus para a missão de livrar seu povo da tirania. Então não vá pensar que esses juízes, eles são profetas, né? Ou com rara exceção de Sansão, que deveria ser nazireu, mas aí você tem homens comuns. Essa é a realidade. Quem eram os juízes, né? Então, quando você muda aí, pode mudar, né? Quando a gente traça um perfil deles, como a gente já falou, eram pessoas, assim, homens mesmo, comuns, né? Olha o Gideão. O que Gideão estava fazendo quando ele foi chamado para ser juiz? Ele estava malhando lá, não estava malhando? Ele estava tratando do trigo que ele tinha acabado de colher. Então, ele era um agricultor, ele era um homem do campo, ele não fez curso de espadachim, não foi lá fazer curso de jiu-jitsu, karatê, kung fu, nada disso. Ele era apenas um agricultor, é claro, um homem valente, como chama o anjo, um homem corajoso, mas ele era um homem comum, né? Dentro daquele padrão, quantos agricultores tinha naquele tempo? Muitos e muitos, né? Então, podia ser, né, uma pessoa assim como esse Gideão, como poderia ser também, né, uma pessoa com uma marca meio estranha na sua vida, o Jefité. Ele foi expulso pelos seus irmãos, teve que virar um lampião da vida. A palavra de Deus mostra isso, né? Virou uma espécie de cangaceiro lá naquela região. E aí, então, porque os amonitas se levantaram contra o povo de Israel, ninguém tinha coragem de enfrentar os amonitas, eles decidiram: não, vamos chamar o Jefité aqui, ele vai lutar aqui para a gente, né? Ele lutou, meus irmãos. Deus levantou ele, o desprezado de todos, Deus levantou. Então você tem um agricultor, você já tem uma pessoa ali que tinha a vida mais estranha, como Jefité, como você tem, né, uma conselheira, que é o caso da Débora, a única mulher que é juíza, né? Então você vai ter ali a Débora, uma personagem maravilhosa nas Escrituras. Realmente ela é chamada de a mãe de Israel. Por quê? Porque ela deseja o cuidado, ela está sempre aconselhando, né? E ela é uma juíza que não pega em armas. Ela é uma juíza que ela vê a guerra, mas ela não está lá cortando a cabeça de ninguém, né? Ao contrário de outros juízes que tinham que ir para a luta, guerrear, lutar, né? Nem todo juiz fez isso. A gente tem que lembrar disso. Quem que era o juiz? É aquela pessoa que Deus levantava, dava uma espada na mão e saia matando todo mundo. Não. O Samuel também não ia para a guerra. Não é dito que o Eli foi para a guerra. Eles também foram juízes. Mas, meus irmãos, o que fazia da pessoa ser um juiz era o quê? Era ele ser escolhido por Deus e o Espírito Santo, de uma forma diferente como ele atuava nos outros homens, atuar na vida dele. É isso que fazia dele um juiz, né? Como é que eles se levantavam? Olha aqui no capítulo 2, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2, versículo 11. Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor,
e serviram os Baalins. Veja só, é aquele ciclo, aquela norma que eu falei para vocês. O povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. O que é isso? Eles deviam servir a Deus. O que é Baalins? Baalins são ídolos, né? São ídolos, aqueles ídolos que eles carregavam de pedra, maiores ou menores, né? E aí no versículo 12, deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. Adoraram eles e provocaram o Senhor a ira. Aí você pode ficar pensando, né, como é que eles conseguiam fazer isso? Olha, eles sabiam tanta coisa sobre Deus, eles tinham a lei de Deus, eles tinham experiências maravilhosas de conquista desde a saída lá de Canaã. Como é que eles conseguiram fazer isso? Você pergunte para você. Toda vez que você cometeu um pecado, você pergunta, como é que eu pude pecar sabendo de que Deus é tão maravilhoso para mim? É a mesma situação, irmãos. Então, eles pegaram e eles, sabendo, meus irmãos, que Deus não queria que eles se misturassem com idolatria, tem uma coisa que Deus despreza muito e grandemente, é a idolatria. E aí você vê eles se entregando à idolatria. Olha o que diz o versículo 13, bem no começo. Eles abandonaram o Senhor. Eles deixaram o Senhor, versículo 12, né? Versículo 12. Eles deixaram o Senhor, e versículo 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Baal é o Deus, Astarote é a deusa. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. O ciclo, eles se afastam de Deus, Deus entrega eles na mão dos inimigos, e aí eles, meus irmãos, estão aqui no versículo 14, né? Não, final do versículo 14, não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojavam. Então, a pergunta aqui, como que eles surgiram, né? Sempre em momentos críticos, levantados por Deus, né? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Se a gente clama a Ele, né? Na minha angústia clamei ao Senhor, diz o salmista, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouve a nossa oração. Então aqui, irmãos, surgiram nesse momento crítico, Deus levantou para livrá-los, né? Livrar eles do mal. E qual é o papel que eles desempenhavam? Como eu disse, tinha um monte, né? Eles lideravam como se fosse ali um governo, né? Eles tinham que lutar por isso também, tinham que lidar com a liderança militar. Às vezes tinham um papel de conselheiros. Esse foi o caso de Eli, é o caso de Samuel, é o caso de Débora e provavelmente outros. E também, meus irmãos, uma liderança espiritual muito grande. Só deles serem uma liderança espiritual já unia as pessoas, fazia um bem, né, naquelas almas que estavam dispersas. E qual que é o sucesso do segredo deles quando eles venciam? Capítulo 3, versículo 10, né? Vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então é assim que Deus, meus irmãos, trabalhava, né? Quando Deus levantava um juiz, o que Deus fazia? Deus pegava e abençoava, né? Isso era uma coisa que Deus fazia. Levantava o juiz, levantou, e agora, né? Então, Deus ia lá e os abençoava. No capítulo 3, versículo 10, diz que veio sobre ele, ou seja, nesse caso aqui, meus irmãos, é o Otiniel, sobrinho de Calebe, o Espírito Santo veio sobre ele, e aí, então, deu para ele um poder diferente. Bom,
Você vai perceber que se você tiver coragem, vamos dizer que você estuda num colégio, se você tiver coragem suficiente de chegar lá e anunciar a palavra de Deus para muitas pessoas, você vai descobrir que esse espírito é para você também. Que você vai ter a coragem que você imaginava que não teria, né? A força que você acha que você não teria, e um resultado que você nem esperava, Deus, Ele vai fazer. Então, há esse poder, né? Então, o poder que vem do alto, como ensina o nosso Senhor Jesus, lá em capítulo 1, versículo 8 de Atos. Nesse caso aqui, irmãos, era específico mesmo. Pegava um juiz, e esse juiz era tomado pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo realmente agia poderosamente através dele, né? Com ele, para livrar. Ah, como é que explica o Sansão vencer tantos filisteus, né? Bom, explica que ele, meus irmãos, sem aquele espírito, no final da sua vida, quando ele é enganado lá, né, pela Dalila, e alguém fala, olha, os filisteus vêm sobre ti, meia dúzia de filisteus amarrou ele, prendeu ele e furou os 2 olhos dele. Então ele, sem o Espírito do Senhor, ele não era nada, ele não era ninguém. Às vezes a gente imagina assim, não, Sansão era uma espécie de uma pessoa bombadona, afortunada, né? Se você pensa isso, você praticamente duvida do Espírito Santo, do que Deus é capaz de fazer quando Ele toma uma pessoa, quando Ele toma um homem. Você deve imaginar ele forte, sim, né? Mas não agindo pela sua força. Ele forte, agindo pelo poder do Espírito Santo. Por isso, quando você vai ver aqueles filmes, eu não gosto de assistir filme bíblico, né? Com raras exceções. Exceção dos filmes antigos, eu gosto. Esses modernos, você só vê sangue, você vê uma mentireira medonha, né? Isso é uma desinformação, né? Quando a pessoa assiste essas coisas, é uma desinformação. Agora, quando você está lá, né, e lê a palavra de Deus, e você pode imaginar um herói, tipo o super-homem que você... Não, você não faça isso. Lembre quem estava atrás dele. O mesmo que agiu pelas mãos de Sansão, é o que agiu pelas mãos de Gideão, Jefité, Otiniel e por aí diante, né? Então vamos continuar aqui, vamos no nosso estudo aqui. Uma palavrinha, meus irmãos, a respeito da teocracia, né? Tem um refrão nesse livro, para a gente entender ele, que é muito importante. Se encontra lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Vamos abrir comigo lá? Juízes, capítulo 17, e versículo 6. Assim diz o refrão: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia correto aos seus olhos. Então, não tem rei, eu faço o que eu quero. É o que a palavra de Deus está dizendo, né? Não tem líder aqui, vamos fazer o que a gente quer. O capítulo 18, versículo 1, para você não ficar tão longe da informação. Naqueles dias não havia rei em Israel. Capítulo 19, versículo 1, diz: aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel. E depois, meus irmãos, lá no capítulo 21, né, versículo 25, você encontra assim, que é o último capítulo e o último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O que significa isso, né? Significa que não tinha um rei sobre as tribos. Bom, isso eu já sei, né? Agora, que os juízes levantados por Deus tinham uma autoridade geograficamente limitada. E é importante pensar nisso. Quando ele fala, não tinha rei, né? Ou às vezes está acrescentado, e cada um fazia o que queria. Mas quando fala que não tinha rei, é porque tinha esses juízes, né? Só que esses juízes, quando eles morriam, o filho deles não assumia, não era um rei, não era um cargo hereditário. E aqui está a falha, meus irmãos, do Samuel, né? Um grave erro de Samuel
foi tentar fazer do seu ministério, né, que Deus deu para ele, um cargo hereditário. Isso é uma coisa horrorosa. Seja, né, lá em Israel, até mesmo dentro da igreja muitas vezes. Porque às vezes o pastor está lá para colocar o filho no lugar dele e coisa e tal, eles fazem qualquer coisa, né? E isso não é uma coisa certa. Tem que deixar o Espírito do Senhor dirigir toda e qualquer situação, né? E também, meus irmãos, que Deus mesmo reinava sobre eles. Aí, nessa frase, Deus reinava sobre eles, é que nós temos o significado de teocracia. Então, o que é teocracia, né? Como assim Deus reinava sobre eles? Essa palavra teu sempre quer dizer Deus, né? Por isso teologia, o estudo de Deus, né? E aí você tem teocracia, né? Que vem da palavra kratos ali, que quer dizer governo, que quer dizer poder. Essa palavra aparece muito, né? Kratos, que é democracia, né? Democracia, demo é povo, cracia é poder, então é o poder do povo, por isso que tem essa palavra assim, né? Então, a teocracia, o governo de Deus, né? E essa verdade foi exposta por Gideão. Por quê? Porque Gideão, ele foi um juiz tão espetacular, mas tão espetacular, que eles olharam para Gideão e falaram assim: Gideão, reina sobre nós, né? Nós queremos que você reina sobre nós. Já coloca aí uma coroa na cabeça, né? Coloca um manto aí e reina sobre nós. E a palavra dele, irmãos, foi essa. Ele disse assim, olha, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Ou seja, eu não vou reinar, nem meu filho, Deus reinará sobre vós. A gente vai ver que ele falou uma coisa e fez outra. Isso lá na frente, tá? Mas aí, meus irmãos, tem esse detalhe, né? Para uma teocracia funcionar, tem que ter obediência e reverência à palavra de Deus. Senão, não tem jeito. Até a gente vai ver no fim que só teve um lugar mesmo que Deus instituiu a teocracia, que é, meus irmãos, a nação de Israel. Isso lá, antes dele ser pego, né, e se tornado mesmo uma monarquia. Mas foi o único momento realmente que houve essa teocracia. Depois disso, não houve e só haverá no milênio e na eternidade. Depois disso, tirando essas 3 ocasiões, nós não temos mais teocracia, tá certo? A gente vai explicar depois o motivo. Deus era contra eles ter rei? Sabe por quê? Não tem rei por quê? Por que Deus já não deu um rei para eles, né? Qual que é o problema de ter rei? Nenhum. Nenhum, né? Vamos dizer, porque às vezes um pai conhece um filho, né? O filho é meio doidão, meio malucão, meio piradão, tá vendo? Aí ele chega no pai e fala, pai, o senhor tem dinheiro, eu quero que o senhor me dê um carrão, né? Eu quero logo eu quero um camarão aí, né? Né? O pai conhecendo o filho, ele não dá. Você, olha, meu filho está muito jovem, ele, né, pode andar de Uber, agora tem Uber, eu acho que é uma coisa legal para ele fazer, ele vai andar de Uber, né? Então, não dá não. Quer saber? Né? Meu filho, o papai não vai dar nada para você não. Né? Vai andando de Uber, aí o pai paga o Uber para você, vai para a faculdade, volta, né? Por quê? Porque esse pai, não somente, ele conhece o filho dele, mas ele ama o filho dele. Se você perguntasse assim, por que Deus não instituiu imediatamente um rei sobre Israel? É porque Deus conhecia o seu povo, ele amava o seu povo, como ele ama até hoje. Então Deus sabia que dar um rei para eles naquele momento ia ser prejudicial à saúde espiritual deles. Por isso Deus resolveu, olha, vai ter o tempo, né? O tempo, meus irmãos, foi antecipado, como a gente, estudando o livro de Samuel, a gente entende isso, acaba sendo, eles fizeram o impeachment, né? Literalmente, no livro de 1 Samuel, o povo de Israel dá o impeachment para quem, né? O Samuel fala, eles não me querem mais, não. Deus fala, não,
Eles não querem a mim, né? Quem está sendo epitimado aqui sou eu, né? Não é você não, Samuel. Então, irmãos, Deus era contra? Não, de forma alguma. Deus, ele prometeu a realeza. Deus é que constituiu reinos. Então, ele não tem problema nenhum de constituir rei. Aliás, meus irmãos, nós pertencemos ao reino dos céus. Então, Deus não tem problema nenhum com o rei, né? Vocês lembram o seguinte, o que Deus disse para Abraão? Falou assim, Abraão, eu vou fazer você frutificar grandemente, farei de ti nações, reis sairão de ti, né? Saíram muitos reis, tanto do lado do Ismael, quanto do lado do Isaac, né? Então, reis saíram de Abraão, e Deus disse a Jacó a mesma coisa, uma nação e uma multidão de nações sairão de você, reis procederão do seu próprio ventre, Jacó, de você, Jacó, reis vão surgir de você. Então, Deus ele não tem problema em ter rei, né? O Jacó, antes de morrer, ele colocou a mão na cabeça de cada filho. Quando chegou na cabeça do Judá, ele disse, o cetro não vai arredar aqui, essa tribo de Judá. Ele entregou o cetro na mão de Judá. Ou seja, o descendente de Judá é que ia reinar. Né? Mas para isso precisava de um tempo, né? O tempo de Deus. Agora veja como às vezes as pessoas pela precipitação esquecem o que Deus disse. Todas as tribos se reuniram para constituir um rei, e eles foram escolher um rei. E aí, na sorte deles lá, caiu na tribo de Benjamim. Se eles, meus irmãos, tivessem uma percepção espiritual, poderiam olhar e dizer assim, calma lá, mas o cetro tem que estar na mão de Judá e não de Benjamim. Alguma coisa está errado. Às vezes a pessoa com a Bíblia na mão, ela não consegue perceber como aqueles sacerdotes, quando Jesus nasceu, sabia onde Jesus nasceu, mas nenhum foi lá para adorar Jesus. Olha que coisa estranha. O coitado daquele pastor que estava lá deitado no chão ao relento, ele sim se levantou e foi adorar a Jesus, né? Então, aqui, irmãos, Deus prometeu a realeza aos patriarcas e deu até instruções, né, sobre como deveria ser a vida de um rei. Se ele não quisesse ser rei, ele não falava, o rei tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Aqui nessas duas telas seguintes, olha o que ele fala sobre o rei, né? Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Eles escolheram para eles. Mas olha o que está escrito aqui. Aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho de ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. A maioria dos reis desobedeceu completamente isso. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro, um translado desta lei da Bíblia, né, do original que está diante do sacerdote levita. Olha como é que Deus faz. Vai escrever aqui, ó, né? Vai escrever um translado da lei do original, né? Não é qualquer coisinha não, faz questão de ser original. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Olha o que Deus está falando.
tem que ser um dos seus irmãos que eu escolher. Ele não pode multiplicar para si nem cavalo, nem mulher, nem prata, nem ouro, né? Não está certo isso. Aí ele vai continuando, né? Essa parte, meus irmãos, talvez é a mais importante. Escreve para si no livro um translado dessa lei. Por quê? Para ele poder aprender a andar no caminho do Senhor, mas também não se levantar contra as pessoas. Ou seja, agir com justiça e com juízo. Não é por um acaso que Davi, ele é um exemplo nesse sentido. Quando por todas, olha aqui, quando você lê sobre os reis, eles falam assim, e não obedeceu a palavra do Senhor, como fizera o seu pai, Davi. Então, Davi era a régua, a referência, porque ele, meus irmãos, teve muitos problemas, mas ele amava a palavra do Senhor. Né? Então, voltando lá, né, onde a gente estava, pode voltar lá, né, porque eu pedi para vocês abrir aí, né? Por que Deus levantou um juiz, não um rei? Né? Por que Deus fez isso aqui? Né? Primeiro, porque Israel não estava preparado, como eu falei para vocês, para ter um. Né? Precisa estar preparado. Uma pessoa preparada para ter um rei, no caso Israel, eles teriam que estar dependentes totalmente do Senhor. A nação depender do Senhor. Veja como eles não estavam preparados. Porque se eles estivessem na necessidade de um rei mesmo no tempo de Samuel, o que eles falaram é verdade. Olha, Samuel, você vai morrer. E é o seguinte, Samuel, esses meninos seus é terrível, hein? Você elegeu eles juiz, que coisa errada que você fez. Mas vamos nos colocar em oração e vamos clamar a Deus, para Deus levantar um rei. Vamos para a Bíblia. Se eles tivessem feito isso, meus irmãos, você sabe que daria tempo do Davi assumir o trono sem problema. Eles iam passar anos orando, é claro. Não tem problema passar anos orando. E quem é que ungiu Davi, rei de Israel? Como é o nome do profeta que ungiu? Não foi Samuel? Então, tinha necessidade de ungir um benjamita antes? Não tinha. Por quê? Porque sai dessa dependência do Senhor. Não estava preparado, né? O povo de Israel não estava preparado. Segundo, porque não era o tempo, né? E antecipar o tempo de Deus, como Israel fez, só traz problema. Espere o tempo de Deus. Né? E uma coisa que nós temos que aprender é esperar no tempo do Senhor. Então, irmãos, Israel é o único lugar que a teocracia poderia funcionar. Esse Israel do tempo dos juízes. Tá? O único lugar. Por quê? Porque foi uma nação criada por Deus, porque é a única nação que tinha recebido a lei, a Constituição, era a Bíblia. Então não adianta você falar assim, nós somos uma teocracia. Mas calma lá. E qual que é a Constituição que vocês usam? Não, essa aqui é de 1988 do Brasil. Então não serve. Né? Então vocês não é uma teocracia. Porque seus líderes eram levantados pelo próprio Deus, sem interferência da ajuda humana. Porque seus líderes levantados recebiam um poder vindo do Espírito Santo que ninguém podia resistir. Porque através da teocracia divina, o próprio Deus estaria preparando uma verdadeira monarquia. Então, a realidade da teocracia cabe no livro de Juízes, né? Porque era o propósito de Deus realmente preparar a nação para a vinda de um rei. Como Deus prepara a igreja, meus irmãos, para a vinda do rei Jesus. Nenhuma outra nação pode se declarar teocrática, mas tem. Olha, se você for lá no Irã, o Irã é uma república o quê? Uma república teocrática. É assim que eles se consideram, uma teocracia islâmica. De ser islâmico já não pode ser teocracia, né? Mas é o que eles escrevem lá, né? É assim que eles se consideram. Eles não são guiados pela lei do Senhor, que é a Bíblia, e o mesmo, meus irmãos,
você pode dizer do próprio Israel hoje. Israel hoje tem uma constituição, e essa constituição não é a Bíblia. Então não tem condição de Israel falar assim, nós somos uma teocracia. Não, é a nação de Israel, não é uma teocracia. Lá tem um presidencialismo, né? Agora, por que é tão importante Deus levantar líderes, né? Por que é tão importante? Não importa, irmão, se é rei, amém. Não importa se são juízes, mesmo os líderes espirituais, não importa, né? É necessário ter um centro de autoridade. Isso é muito importante. Por que tem que ter um centro de autoridade? Qualquer lugar. Você quer ver uma casa bagunçada? É quando não tem, meus irmãos, a autoridade dos pais. O pai, a mãe, é uma casa bagunçada. Começando lá, uma casinha, hein? Agora imagine um Estado, um governo. Então, por pior que seja o governo, lembre-se do que Deus disse, né? Ele que fez o quê? Ele que instituiu aquela liderança. Então, é muito importante que a gente tenha um. Eu já contei para vocês aquela história, né? Teve um tempo, meus irmãos, que o povo judeu, né, estava lá todo jogado para o canto, assim, naqueles países. Aí eles estavam num país que, olha, o rei era muito amargo com eles, judiava deles, que era uma coisa, né? E aí tinha um profeta lá, né, que tinha fama de ser milagreiro. E o pessoal lá, os líderes judeus se reuniram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá na casa do profeta e vamos pedir para ele orar para o rei morrer, né? Não, ele morrer não resolve o nosso problema. É verdade, né? Vamos lá. Aí, só que ele não era profeta coisa nenhuma, né? E era um charlatão, né? E aí os judeus chegaram lá, olha, estamos aqui até com dinheiro para ajudar, né? Você orar ali, fazer uma reza brava aqui, vai matar esse rei aí, para a gente não sofrer tanto. Aí ele entrou numa enrascada, né? Disse, mas eu não tenho esse poder, né? E agora, né? Como é que eu vou falar para eles que eu não tenho esse poder? Aí ficou quietinho no canto dele lá, falou, vocês esperam um pouco aqui na sala, né? Eu vou ter que ir ali para uma outra sala, onde eu faço a minha reza lá, minhas orações e coisa e tal, né? E ficou um tempo lá, né? Se enrolando, e teve uma ideia, né? Chegou, saiu de lá. Olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Você quer contar a ruim ou a boa, né? Não, né? Pode contar a boa primeiro, conta a boa. Bom, a boa é que o rei morreu. Ei, meus irmãos, quando ele falou isso, todo mundo começou a se alegrar, a pular, sabe, a se abraçar. O rei está morto. Conta a ruim agora. O outro que vai vir no lugar dele é muito pior que ele, né? Aí eles começaram então a se desesperar. Não, calma lá. Como assim? Um homem é muito pior, né? É terrível. Vocês não sabem a ruindade daquele homem que... Aí então, irmãos, ele falou assim, mas calma lá, profeta, não tem jeito de melhorar isso, né? Eu não sei, né? Mas espera mais um pouco na sala, eu vou dar um jeito lá, calma lá. Foi lá, né? Esperou mais um pouco, voltou e disse, olha pessoal, é o seguinte, ressuscitei o rei, está tudo certo, né? Vai ficar esse mesmo, que alívio, né? E foram embora contentes, sabe? Aí perguntaram, primeiro que apareceu na rua, ei, está sabendo que o rei morreu? Não. Mas esse profeta é bom mesmo, hein? Matou o rei, ressuscitou, ninguém nem ficou sabendo, né? Então, irmãos, olha, né? Por pior que seja a autoridade, ainda é melhor ter uma. A gente não pode esquecer disso, né? Veja, promove a paz, a ordem, o bom andamento, não é verdade? Né? Depois, promove o objetivo coletivo, né? Dá um rumo para as pessoas, cimenta a unidade da nação ou da igreja, né? Você veja uma igreja sem um líder, sem um pastor, é terrível. Então, às vezes pode ser um preguiçoso, pode ser um cabeça dura, pode ser, mas é melhor que o tenha. Nunca esqueça disso, né? Para punir a violência, a usurpação dos direitos, está lá, né, o rei, para defender a integridade contra os inimigos. O inimigo quer atacar, então vamos nos levantar, né? Nós vamos, bem, é melhor a gente ter um.
Por isso, a gente tem que aprender, meus irmãos, a orar pelos nossos líderes. Não importa quem que ele é. Eu tenho dito para os irmãos, né, que eu, por mim, estou sem lado, no sentido que, para mim, se sumisse tudo essas raças dos dois lados, para mim ia ser uma maravilha, né? Surgisse um nome novo, que todo mundo poderia ter o prazer de dizer assim, ó, esse aí, né, é o meu presidente. Eu ficaria contente. Só que, quem sou eu? Então, como eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que serve a Deus, a minha opinião, meus irmãos, tem que ser enquadrada na palavra de Deus. E quando você enquadra a sua opinião na palavra de Deus, o que nos resta? Né? Nos resta, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Quantas vezes a gente vê os crentes falando assim, olha, eu vou orar pelo presidente. Por quê? Porque eu tenho que orar para ele, né? Para a gente ter uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade, né? O livro de Hebreus fala a mesma coisa em relação aos ministros. Então, quantas vezes nós perdemos aquele tempo precioso de Senhor, né? Clama a sua misericórdia, para que o Senhor possa agir com misericórdia, mas com poder também, né? Por quê, irmãos? Porque se uma casa dividida, ela já cai, imagine um país dividido. Então, a gente tem que aprender a se unir, né? Ter força, buscar essa força em Deus. Então, a necessidade de um rei para a nossa vida tinha um valor, a gente viu isso, né? A alma precisa de uma liderança, né? Nós nascemos para obedecer, precisamos de alguma autoridade acima de nós para manter a ordem. Não é seguro, não é certo fazer o que a gente quer, né? Por quê? Porque nós somos influenciados pela ganância e o egoísmo. E Jesus, meus irmãos, deve reinar sobre a nossa vida. Nós, a igreja, o indivíduo cristão. Então, quando você fala assim, eu vou aprender o livro de Juízes, tem muitas histórias no livro de Juízes, aprende isso. Cada tribo, cada indivíduo deveria lembrar no tempo de Juízes que Deus reinava sobre eles, como Cristo reina em nós. Então, independente do que acontecesse, os paralelos das circunstâncias, independente disso, a pessoa tinha que dizer, Deus é o meu rei. Eu estou sob a autoridade do meu Deus. Então, Senhor, abençoe esse juiz que o Senhor levantou. Eu peço que o Senhor abençoe ele. Olha o que fizeram no tempo de Sansão. Mandaram que os próprios judeus amarrassem e entregassem o Sansão. Ou seja, eles estão entregando o líder deles. E eles entregaram. Que pena, né? Quando, na verdade, eles deveriam estar junto com o Sansão, orando pelo Sansão. O Sansão, vamos orar. Porque Deus, se Ele quiser, Ele faz esse céu tremer, manda trovão aí, raio. Nosso Deus é um Deus de poder. De fato. Tudo poderia acontecer se eles estivessem orando pelos seus líderes, né? Como nós, irmãos, como igreja, como indivíduo, nós temos que orar pelas nossas autoridades, todas elas, né? Amém?